O verdadeiro Natal, a investigação histórica. E se pudéssemos, agora mesmo, entrar em uma máquina do tempo e viajar 2000 anos para o passado? E se pudéssemos pousar na Judéia, na noite exata em que a história da humanidade foi dividida em duas, o que veríamos? Provavelmente, você não reconheceria quase nada. A imagem que temos gravada em nossa mente, a cena silenciosa na neve, o estábulo solitário de madeira, o hálito quente dos animais em uma noite congelante de dezembro, é uma pintura bonita. Mas e se eu te disser que quase tudo isso é um mito? E se a realidade do nascimento do Messias for mais chocante, mais complexa e muito mais fascinante do que a tradição que repetimos todos os anos? Hoje, vamos fazer algo diferente. Vamos deixar de lado os cartões postais e abrir os arquivos da história, da arqueologia e do próprio texto bíblico original. Vamos desconstruir o mito do dia 25 de dezembro e remontar a cena histórica para descobrir a verdade. Prepare-se. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você enxerga o Natal. Vamos começar pela cena do crime, o cenário. Olhe para o seu presépio. Ele mostra um inverno rigoroso, certo? Mas o Evangelho de Lucas, capítulo 2, nos dá uma pista climática que muitos ignoram. O texto diz que havia pastores nos campos, guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. Aqui temos o primeiro problema geográfico. Em Israel, dezembro é o auge do inverno. É uma época de chuvas frias e temperaturas que podem chegar perto de zero nas montanhas da Judéia. Nenhum pastor sensato deixaria suas ovelhas ao relento em dezembro. Elas estariam recolhidas em abrigos para proteção. O fato de os rebanhos estarem nos campos indica que não era inverno. Era uma época mais quente, provavelmente no início do outono ou no final da primavera. A neve do seu cartão de Natal é uma invenção europeia da Idade Média, não um fato do Oriente Médio. Mas a desconstrução continua. Vamos falar sobre o personagem mais injustiçado da história, o estalajadeiro, aquele homem mal-humorado que bateu a porta na cara de José e Maria. A verdade, ele nunca existiu. Se você ler sua Bíblia com atenção, verá que o estalajadeiro não é mencionado no texto. Ele é um fantasma criado por peças de teatro escolares. E quanto à hospedaria, a palavra grega que Lucas usa é kataluma. Por séculos, traduzimos isso erroneamente como estalagem ou hotel. Mas a única vez que a Bíblia fala de um hotel comercial, como na parábola do bom samaritano, ela usa outra palavra, pandokeion. Então, o que é kataluma? É um quarto de hóspedes. A arqueologia nos mostra que as casas israelitas da época tinham dois níveis. O nível superior era o quarto de hóspedes. O nível inferior era a área da família, onde à noite os animais mais frágeis eram trazidos para dentro para ficarem seguros e aquecerem o ambiente. Jesus não nasceu rejeitado em um celeiro solitário no meio do nada. Ele nasceu no meio de uma casa de família cheia, barulhenta e acolhedora. Como o quarto de hóspedes no andar de cima estava lotado devido ao recenseamento, Maria deu à luz no andar de baixo, no coração do lar, e colocou o bebê na manjedoura, o coxo de pedra que separava a área dos animais da área de convivência. Não foi um ato de rejeição, foi um ato de hospitalidade em meio ao caos. E os reis magos? Eles não chegaram na noite do nascimento. Mateus nos diz que eles entraram em uma casa e viram um menino. A palavra grega, paidion, refere-se a uma criança pequena, um andador, não um recém-nascido, brefos. Eles chegaram meses, talvez até 2 anos depois. Aquela cena lotada no presépio nunca aconteceu simultaneamente. Agora que limpamos o cenário das lendas, restou a maior pergunta de todas, o grande mistério. Se Jesus não nasceu em 25 de dezembro, quando ele nasceu? É possível saber a data? A resposta é sim, e a chave para esse segredo está escondida em um lugar que quase ninguém olha: a escala de serviço dos sacerdotes no Templo de Jerusalém. Vamos chamar isso de a matemática de Abias. Preste muita atenção nesta linha do tempo, porque as peças se encaixam perfeitamente. Tudo começa com Zacarias, o pai de João Batista.
O Evangelho de Lucas nos diz que Zacarias era sacerdote da ordem de Abias. Se formos ao Antigo Testamento, em 1 Crônicas 24, descobrimos que havia 24 turnos de sacerdotes, e o turno de Abias era o 8º. Baseado no calendário judaico que começa em Nissan, nosso março-abril, podemos calcular que o turno de Zacarias servia no templo por volta de meados de junho. A Bíblia diz que assim que Zacarias voltou para casa após seu serviço, Isabel concebeu João Batista. Isso coloca a concepção de João no final de junho. Agora a contagem regressiva começa. Lucas 1:26 nos diz que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel apareceu a Maria. Vamos fazer a conta. Final de junho, mais 6 meses, nos leva ao final de dezembro. Isso é fascinante. O final de dezembro não é o nascimento de Jesus. O final de dezembro, durante a festa das luzes, Hanukkah, é provavelmente o momento da concepção de Jesus. O momento em que a luz do mundo desceu ao ventre de Maria. Agora, precisamos apenas da biologia básica. Uma gestação humana perfeita dura cerca de 40 semanas, ou 9 meses. Se contarmos 9 meses a partir do final de dezembro, onde aterrissamos? Aterrissamos em setembro ou início de outubro. Por que isso é tão importante? Porque no calendário bíblico, setembro ou outubro é o mês de Tishri, a época mais sagrada do ano judaico. É a época das festas de outono. E, especificamente, o nascimento de Jesus se alinha perfeitamente com a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. Esta era uma festa de alegria imensa. Era a época da colheita. Jerusalém estaria iluminada por tochas gigantescas. As famílias construíam abrigos temporários, chamados sucas, para lembrar como Deus habitou com eles no deserto. E é aqui que a teologia explode nossa mente. O apóstolo João escreveu em seu evangelho: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A palavra grega usada para habitou é skeno, que significa literalmente tabernaculou ou armou sua tenda. Se Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, tudo faz sentido. Ele não nasceu no silêncio do inverno, mas no auge da celebração nacional. Ele veio ao mundo no exato momento em que o povo de Israel celebrava a presença de Deus habitando entre os homens. Até a astronomia parece concordar com o outono. Astrônomos modernos, usando softwares para recriar o céu antigo, apontam para uma série de conjunções raras entre Júpiter, o planeta rei, e a estrela Régulus, a estrela rei, que ocorreram entre setembro do ano 3 a.C. e o ano 2 a.C. O céu estava literalmente anunciando a realeza durante o outono, guiando os magos do Oriente não para um estábulo no inverno, mas para um rei nascido sob os sinais celestiais. Então, fica a pergunta inevitável: se ele nasceu no outono, como viemos parar no dia 25 de dezembro? Quem mudou o calendário? E por quê? Para entender isso, precisamos sair de Israel e ir para Roma, cerca de 300 anos depois de Cristo. Roma era o centro do mundo, mas era um império pagão que adorava diversos deuses. E no final de dezembro, Roma parava para suas festas mais selvagens e populares, a Saturnália, que celebrava o deus Saturno, e logo depois, o Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto, celebrado exatamente em 25 de dezembro. Era o solstício de inverno, o dia em que o sol começava a vencer a escuridão. No século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo e a religião começou a se tornar oficial em Roma, a Igreja Ocidental enfrentou um dilema. Como tirar o povo das festas pagãs? A estratégia não foi proibir a festa, mas sim ressignificá-la. Não foi uma ordem bíblica, foi uma estratégia cultural da Igreja em Roma. Eles disseram: vocês não precisam adorar o nascimento do sol físico.
Vamos celebrar o nascimento do verdadeiro Sol da Justiça, Jesus Cristo. Assim, a data foi oficialmente fixada no calendário romano ocidental por volta do ano 336 DC. Não aconteceu em Israel, aconteceu na Europa. Foi uma forma de cristianizar o império, trocando o culto solar pelo culto ao Filho de Deus. Então, o que fazemos com 25 de dezembro? Devemos parar de celebrar? Essa não é a discussão proposta neste vídeo. Historicamente, é uma data simbólica, nascida da fusão entre a fé e a cultura romana antiga. Mas, certamente, conhecer a verdade histórica nos dá algo mais profundo. Não é apenas sobre corrigir uma data no calendário, é sobre perceber a precisão de Deus. Ele não age aleatoriamente, ele orquestrou a história, as divisões dos sacerdotes, as festas judaicas e até o movimento dos astros, para que em uma noite amena de outono, durante a festa que celebra a morada de Deus, o próprio Deus viesse morar conosco. Neste ano, quando você olhar para as luzes que brilham em dezembro, lembre-se, a história é real, as pistas estão lá, e a verdade é muito mais maravilhosa do que o mito. E independente do mês, devemos sempre comemorar e agradecer a Deus por ter enviado seu próprio Filho a esse mundo para viver, ensinar e morrer por nós.